É com orgulho de sermos assim que nos mostramos aos bem-vindos representantes da nação arco-íris, desejando que levem hoje daqui a mesma ideia, a mesma imagem da nossa escola, a da nossa grandeza étnica e multicultural. Depois, eu continuava assim no tal apontamento do blog. As páginas dos manuais oficiais de História, que continuamos a usar nas nossas escolas, nas escolas portuguesas, continuam a ser escritas com enérgicas pinceladas de glórias e epopeias no que à nossa relação com o mar diz respeito. Terminei hoje, em junho de 2010, entenda-se, a leitura do romance de José Eduardo Agualusa, Nação Crioula, publicado em 1998 e galardoado com o Grande Prémio da Literatura RTP. O Nação Crioula foi o último barco do tráfico negreiro que durante muitos, tantos, senhores, tantos, anos saiu de Angola e chegou ao Brasil. Já mesmo a acabar o romance, Agualusa põe na pena de uma das suas personagens principais, Ana Olímpia, escrava, filha de outra escrava, a escrita das seguintes palavras: muita gente não compreende porque é que os escravos, na sua maioria, se conformam com a sua condição, uma vez chegados à América ou ao Brasil. Não compreendia. Hoje compreendo. No navio em que fugimos de Angola, Nação Crioula, conheci um velho que afirmava ter sido amigo do meu todas as outras línguas da África Ocidental. O mar tem um que a morte. Calunga. Para a maior parte dos escravos, portanto, aquela jornada era uma passagem através da morte. A vida que deixavam em África era a vida com V grande. A que encontravam na América ou no Brasil era um renascimento. Este renascimento que fala Agualusa pela boca da escrava, no meu entender, toca profundamente no âmago do modo de olhar com os outros que Mandela tomou para si e propôs que todos os sul-africanos tomassem para si próprios na construção de uma nação livre, fraterna, esperançosa num futuro melhor para todos. A acabar o apontamento do blog, eu escrevi assim: se quisermos continuar a ufanar-nos, a exibir com orgulho a realidade da nossa diversidade cultural, temos de ser mais discretos e humildes com a exibição dos nossos feitos e das nossas façanhas gloriosas no mar. É que, pelo menos em parte, a glória marítima que cantamos foi ganha com muito horror humano, muito desenraizamento social e muita sobranceria cultural e étnica. Saibamos fazer agora o que é preciso fazer. Senhor representante da África do Sul, Dr. Rodolfo Strubel, Senhor jornalista António Mateus, mais de 2 anos depois de ter escrito o que escrevi, sinto muito orgulho no que tantos aqui na minha escola, na nossa escola, temos feito, valorizando a diferença humana, enriquecendo-nos com a diversidade étnica e cultural, procurando acolher com carinho e muito respeito os que são mais fracos e os que são mais difíceis. O nosso tesouro, o tesouro da nossa escola, continua a ser a maravilhosa diversidade humana que vive nos espaços das nossas salas de aula, dos nossos corredores, das nossas comunidades de pertença. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Um beijo e um abraço de gratidão muito especial a todos aqueles alunos, professores, pessoal auxiliar da escola, amigos e companheiros que ajudaram a esta festa. Tenho dito. E agora vou passar o testemunho aqui ao professor Augusto Domingos, meu querido mano. Muito bem. Seguindo
planeamento da sessão, eu pedi ao professor Gonçalo que fizesse favor de apresentar o António Mateus. António Mateus é escritor e jornalista. Nasceu em 1960 em Castelo Branco, filho de uma socióloga de um oficial da cavalaria. Serviu as agências NP e Lusa, do que foi chefe de delegações em Maputo e Joanesburgo entre 1986 e 2003. Foi colaborador das 3 televisões antes de transitar para os quadros da RTP em 1996 como coordenador de programas e informação da RTP África. Portanto, foi o primeiro conselheiro de comunicação da CPLP, diretor fundador da revista Focos, editor de política internacional da RTP e é atualmente redator do telejornal e do Jornal 2, se não estou enganado. Durante os 16 anos que esteve destacado na África Austral, cobriu diariamente os desenvolvimentos das guerras civis em Angola e Moçambique e os respectivos processos de paz. Reportou também todas as negociações para a retirada cubana de Angola, a independência da Namíbia, o fim do apartheid na África do Sul, entre os mais diversos outros tópicos de interesse local. Ainda como correspondente na África do Sul, entrevistou dezenas de personalidades mundiais, como os prémios Nobel da Paz Nelson Mandela, Desmond Tutu e Frederic de Klerk. É autor de 3 livros: Homens Vestidos de Peles Diferentes, Selva Urbana, Mandela, a construção de um homem, Leia, que já vai na 4ª edição. Muito prazer em tê-lo aqui connosco e sejam muito bem-vindos. Muito bem, e para não abrir hostilidades ao António, a maior qualidade do António, além deste extenso rol de competências e de atividades, nós tornámos-nos amigos por causa de uma coisa muito fortuita e que tem a ver também com a escola. Como sabem, a escola esteve envolvida com um projeto, e está envolvida num projeto há uns anos, que é o projeto da mediação, e exportou, tal qual no futebol, mas não tivemos dinheiro em troca, é diferente, foi tudo a custo zero. Exportámos 2 mediadores para um projeto nacional que se chama Academia Ubuntu, onde estiveram 2 alunos nossos na África do Sul a acompanhar o trabalho da Academia e tiveram já cá esta semana, pelo menos, uma das mediadoras, a Natália, suponho. O Audley, que também devia ter vindo, está neste momento em Londres e está seguramente a fazer um trabalho extraordinário em Londres, não só a nível artístico, como também humano. E foi ali que nos encontramos, e o primeiro encontro com o António foi logo uma coisa que criou imensa empatia, porque ele ficou um bocadinho deslumbrado com o trabalho da mediação e com o trabalho do projeto na escola, e andou sempre com o bichinho de vir cá um dia ver a escola e estar um bocadinho connosco. E desta vez calhou, e portanto está aqui connosco, e eu penso que esse foi o grande motivo, porque nós conseguimos que ele, no meio das tarefas todas que tem, arranjou este bocadinho para estar connosco, e isso sim, além das competências todas, merece uma enorme salva de palmas, que esta comunidade Depois, outra bondade que vos queria pedir era assim: vocês descobriram que os vossos assentos têm um código de barras escrito e que vos vai ser muito útil, porque grande parte da vossa avaliação no final de período vai depender disso. Isto é, os alunos a nível de inglês e os alunos a nível de cultura, multiculturalidade vão ser sujeitos ao interrogatório, e onde a única cábula que vão ter é o papel que estava nas cadeiras. Portanto, não deitem fora, aproveitem, leiam e decorem. Bom, terceira coisa que o António acabou de fazer, e o seu secretário tem baixado, foi no fundo responder às vossas grandes interrogações. Uma parte de vocês já se aperceberam disso, do que aconteceu na África do Sul e, sobretudo, o papel de Nelson Mandela na viragem histórica que todos conhecemos e todos nos demos conta. Combinei com o António que, em vez de ser ele a falar, íamos pôr isto ao contrário, não é, António? Vocês têm direito a pôr-lhe várias questões, mas têm 15 segundos para isso, não é?
Pode dar mais um bocadinho. 1 minuto? 1 minuto cada vez, está bem? Mas antes disso, só vamos combinar. Os alunos podem todos fazer perguntas ao António e ao seu primeiro secretário da Embaixada. A mim é escusado que eu não sei responder. E depois levantam as mãozinhas para isso. A mesa toma conta das perguntas que querem fazer. Mas, à partida para isso, e antes disso, vamos mostrar um pequeno vídeo. Está bem? Na terra. Salvo. Uma folha. Da escala. Agora não estou brincando. Isto é uma tarefa um bocado complicada, mas vai sempre dar ao mesmo. Aquilo que é mais precioso no mundo lusófono, em todas as raças, nós todos, que é aquilo que nós precisamos mais todos, que é uma palavra complicada em português chamada mimo, que é o que todos precisamos da nossa existência e que vamos arquivando de vez em quando para no prato. Este senhor, que tiveram que ver, que nos contaminou a todos os jornalistas que andámos ao pé deles durante, eu andei quase uma década, deixou-nos uma herança terrível, digo isto com sentido irónico, que cabe-nos a nós semearmos nos outros a felicidade que nós queremos para nós. E esse é o caminho, é mesmo o caminho, é um caminho que vale mesmo a pena. E eu adoro estar com pessoas como vós nas escolas, porque é aqui que se começa a abordar o futuro da sociedade e é onde se faz ou desfaz
a esperança num mundo melhor. E este senhor que estava aqui connosco, que nos faz parar sempre no nosso estado no mundo, quando nós olhamos para dentro dele, é um perfeito cavalheiro. O Peter Gabriel, que é um dos músicos para as pessoas velhas como eu. Eu tenho 2 filhos pequeninos, sou pai sozinho de 2 pequeninos, vocês viram aqui morar na ilha aqui destes senhores. Eu não estava nada à espera de ver os meus miúdos aqui, aliás, disse, o que é que isto é um vídeo para ninguém. Os meus 2 pequeninos são 2 meio sul-africanos, meio portugueses, e é por isso que têm este ar de vira-lata. São 2, eu te chamo o mais pequenino é o Duracell, e o outro é o mais velho. Eles são aquilo que nós queremos para o mundo, e qualquer pai que olha para vocês como pai, como ser humano, e nós vamos buscar os sonhos do melhor do mundo ser para os nossos filhos. Nós, quando somos pais, tornamos segunda prioridade nós próprios. E essa é uma bênção de vida, é quando nós deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para os outros. Este senhor que fez 94 anos em julho, continua a ser, mora aqui no meu coração, não se sobrevive incólume, anda há 10 anos ao pé de um senhor que mete sempre os outros à frente dele e que mete a felicidade dos outros sempre à frente dele. E nós tornamos-nos felizes, tornamos os outros felizes. Acreditem mesmo nisso. Nós não precisamos de cuidar da nossa felicidade assim. Nunca. Mas nunca. E eu já fiz mais de 10 e meia de jornalismo de guerra. Cada vez mais descubro quão pequenino eu sou, não é só no tamanho, isso é óbvio. Sou como ser humano. E Nelson Mandela tem esta coisa extraordinária, que é, ensina-nos que a humildade é o maior caminho de luz que nós podemos bordar à nossa frente. E nós, por exemplo, agora que vivemos este momento de crise enorme, eu, por culpa dele, acho que isto é uma oportunidade extraordinária de nós nos virarmos uns para os outros. E acreditem nisso. Eu não quero falar muito convosco, prefiro ouvir-vos e prefiro que me façam perguntas. Este livro que tem aqui à frente é um princípio. Ele narra-nos como se fosse do dia-a-dia como é que é estar ao pé de Mandela, como é que é andar atrás dele, as coisas de cavalheirismo deslumbrantes que ele tem, as conferências de imprensa a que nós íamos com centenas de jornalistas, ele não se sentava porque tinha uma senhora ainda sem cadeira na sala. Coisas lindas que nos vão buscar o melhor de nós. Isto é uma magia, é uma prenda que a vida nos dá. Isso, é isso que tu disseste. Nós somos comandantes da nossa, somos capitães da nossa alma. Eu também vos digo sem pudor nenhum. Eu, há 1 ano e meio, descobri que tinha um cancro. Deram-me 6 meses de vida. É um daqueles cancros a sério, como uma pessoa deve ter. Nada a fingir. Nada a fingir. E eu informei-o que ele estava tramado, que se meteu com o gajo errado. E aprendi a lidar com a vida como ela tem que ser lidada, como um milagre que é. E faço todos os dias. E é este desafio que eu deixo a vós. Nós temos que olhar a vida de olhos da frente. Assim, tu és minha. E eu vou puxar-te luxo. Tu has de me trazer um futuro melhor para mim. E é isto só. Estão a ver que os homens não se pendem aos palmos. Cada vez mais confirmo isso. E o António é mais uma prova disso. Queria perguntar ao Sr. Secretário da Embaixada a mesma coisa. Qual foi o papel de Nelson Mandela nesta viragem da África do Sul e como é que ele influenciou a mentalidade, sobretudo da gente nova na escola? Boa tarde. Infelizmente, eu falo um pouco de português, então eu falo em inglês. Desculpa. Thank you very much for inviting us to speak, and I think it's it's really I think it's really it's wonderful to hear that you've taken
Mr. Mandela as an example of, you know, and to realize that he's he's a symbol of humility and reconciliation. And I think to answer your question, that you know, what role did South Africa play and how Mr. Mandela united a nation. He really, I think, when most people in the late 80s, the early 90s thought that, you know, South Africa can go either one of two ways, either the violent way or reconciliation. I don't think anybody realized that the vision that Mr. Mandela had for South Africa, that he realized that everyone had a role to play, and you have to negotiate, you have to sit down at the table, and you have to let people sit down and negotiate to find a way. Então, Sr. estou a voltar primeiro que tudo a agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade também de se dirigir a todos vocês, falando de um homem que tem a importância do Sr. Nelson Mandela, e que nem toda a gente entende o papel que ele desempenhou na união do país, numa altura em que o país estava dividido e que era preciso um polo para proceder a essa união. Naquela capacidade que ele teve de ter aquela visão de uma unidade entre as pessoas, de poder abarcar com as suas palavras e o seu sentimento todas as pessoas. Isto é um pequeno sumário daquilo que o Sr. disse, o Sr. Strobel disse. Então, se calhar agora, para não chamar em chat quem conduz a mesa, vamos abrir aqui um período de perguntas, se o António estiver de acordo. Eu só queria que tenha uma proposta que todos viram o filme Invictus, não viram? Viram. Não vou pedir só ao professor. Nós vamos ver só um clipe curtinho. Um clipe curtinho, porque nós todos gostamos de ver imagens, não é? Usem os Estados Unidos. Isto é um clipe, é uma espécie de sumário feito do Invictus real, que foi filmado para o prémio que foi dado ao Nelson Mandela, e que é narrado por um senhor extraordinário de cinema chamado Morgan Freeman. Não está legendado. É um desafio à vossa destreza de inglês. É muito curto, mas é extraordinário. E eu peço-vos que citam o país, mas é mais fácil fazer a pergunta. Já? Queria só tem que apagar a luz. Queria só fazer um ponto de ordem à plateia. Lembrem-se de uma coisa que o António e o Sr. Primeiro Secretário já disseram, que é uma coisa que nós repetimos aqui muito na escola. Ser comandante da nossa alma é a todo o tempo. Até quando estamos a ver os filmes ou a ouvir os filmes. Está sem som. Democratically elected president. But beneath the hope surrounding his rise, the remnants of decades of apartheid are dangerously smoldering. His country, still divided, is on the brink of implosion. In 20 months of increased South African racial violence, more than 750 people have been killed. There were an awful lot of right-wingers who were threatening war, who were organizing for war. Former soldiers, armed to the teeth, they were fighting to preserve what? Good. It was the worst possible tension you could get between black and white people. No one will silence the white nation. As the violence intensified, Mandela rallied international support to bring the 1995 Rugby World Cup to South Africa, determined to use the world stage to unite his nation.
but he was taking no risk because rugby and the South African national team, the Springboks, had long been associated with the very worst of the country's history. In South Africa, rugby was the white man's game. I hated rugby, I hated those ones who were playing rugby, and I hated the Springboks even more. Rugby was sport of brute force, and as such, rugby in many ways symbolized apartheid oppression with which black people were being kept down. But now the man called Madiba by his followers was set on making peace with his former oppressors. He would become a rugby fan, but convincing black South Africans to stand behind the long-hated Springboks would not be easy. You'll see in this cup that I'm wearing. I ask you all to stand up behind them because they are our pride. Here is the man wanting us to reconcile with these brutish people who have humiliated us for ages in our own country. I wasn't going to be persuaded even by the great Madiba to support the Springboks. As the World Cup approached, Mandela repeated his message of one team, one country in townships and villages across South Africa. Moved by Mandela's support, the Springbok players visited the Robben Island prison, where Mandela had been jailed for nearly 3 decades. You go to this home, you realize he sat here for how many years? I remember James Moore standing in the corner and there were tears running down his cheeks. It was quite amazing to experience just for a few hours what a man experienced for a lifetime. You didn't really understand how big this whole thing was until you saw that. That also made us realize that what we were doing was a little bit more than just playing a game. The underdog Springboks, newly inspired, began a magical run through the tournament. And that's it. South Africa has beaten France in this World Cup semi-final. But as the team advanced, something even more improbable happened. Black South Africans started to stand behind the national team. We started realizing that, you know what, this is our country, this is our brothers, we all have to be behind us. People understood that in a fledgling democracy, we're on show together. Please show the world that we're doing all right. One team, one country. That was Mandela's vision. And on the morning of the final game, blacks and whites alike were swept up into a shared frenzy of excitement. As Mandela drove to Ellis Park Stadium, he saw firsthand what just weeks ago had been unimaginable. There were a lot of white people driving past us, hooting and fists out of the... And normally you'd have the fists out of anger, but these were fists of joy. On all the lights, on all the freeways, you had these enormous flags. Everywhere was just the World Cup, the World Cup. Beneath the stadium, the Springboks prepared, knowing they would never play a more important game. Moments before they took the field, the silent tension in the locker room was broken. The door opened, and in walked Nelson Mandela. Nobody knew they was coming to visit us. He walks in, he's beaming. He's the #1 citizen of our country, a black man, wearing a Springbok jersey. Never in our wildest dreams did we ever expect him to wear a Springbok on his heart. It was a very, very strong motivator in terms of where we were going and what we had to achieve. We're now down to the big game and the two great rivals of New Zealand and South Africa out in the middle at Ellis Park. Tied 12-12 after regulation, the match remains one of the epic finals in rugby history. As play headed to overtime, Mandela sat in the president's box, his great experiment hanging in the balance. This time Stransky looks for the drop. Has he got it? Yes, it's over! That is it! The final whistle in South Africa won the Rugby World Cup final and what a dramatic finish for the host country. I don't think I've ever seen so many good men around the field cry. After the man,
Nelson Mandela wearing the symbol of his former enemies, prepared to step onto the field. It was like a volcano erupting. Trying to understand what the chant is, I realized that these white South African people were chanting their president's name. This is Nelson, 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 Nelson. It was one voice. I never thought that we would hear that in a rugby stadium. At the time, I think it was fantastic. We didn't know what hit us. It was just phenomenal. It was really quite beautiful. The image of a joyous Mandela celebrating with the national team was mirrored in every corner of the once broken country. South Africans at last were rejoicing as one. Then we had 65,000 South Africans here today. Tremendous support. David, we didn't have 60,000 South Africans. We had 43 million South Africans. It was freedom all over. The moment that the cup was handed over to Madiba, I told myself, these are people that I have to build this country together. There's one South Africa. All my hatred is going to give me absolutely nothing. Madiba took my hand and he shook it and he said, thank you very much for what you've done for South Africa. I said, Madiba, you're not wrong. Thank you for what you've done for South Africa. I think it was great vision from the man to have used that opportunity to make us see each other as human beings. This is our South Africa. Bem, preparado o ambiente para as perguntas que quiserem pôr ao Sr. Primeiro Secretário ou ao António. Quem é que quer abrir hostilidades? És tu que queres fazer a primeira pergunta? Já. Eu sabia. Deus não dorme. Espera aí que vais ter um microfone. Por uma questão de igualdade. Então levanta-te, que é para a gente... Não. Eu falo algo. O senhor falou de ter descoberto que tinha um problema de saúde e tinha pouco tempo de vida. O que é que isso... O que é que mudou na sua maneira de ver o mundo? Eu vou andar um bocadinho para trás disso. Eu trouxe este videoclipe porque eu acho extraordinário, não só porque eu vi este jogo, vocês esperam ver. Está aqui dentro do livro o meu bilhete da final. Vocês nem imaginam o que é que foi estar dentro daquele estádio. E assistir a tudo, todas estas imagens, eu assisti a elas como correspondente na África do Sul. Era o nosso trabalho diário viver dentro das cidades negras. Nós trabalhávamos quase todos os dias de colete à prova de bala. Um dos meus amigos do coração, que é um fotógrafo português extraordinário, João Silva, perdeu ambas as pernas no Afeganistão a pisar uma mina. O João voltou a fotografar, ainda hoje a página número 4 do New York Times é uma fotografia tirada por ele na África do Sul. Ele já anda a fotografar só com as duas próteses. E um ano depois de ele ter pisado a mina no Afeganistão, ele entrou na maratona de Nova Iorque de cadeira de rodas. E o João, como eu lhe digo quando telefona, oh mano, como é que estás? Nós descobrimos nas situações adversas a sermos mais próximos dos outros seres humanos, porque percebemos como somos tão frágeis e como não temos sentido nenhum sem os outros. Quando me perguntas, como é que te chamas? Rafael. Eu sou António. Rafael, eu acho que as adversidades são bênçãos que nos são semeadas. Bênçãos que nos são semeadas. Porque nos ensinam
a ver quão preciosa é a vida que nos é dada. E sabem, quando eu fiz a primeira entrevista ao Nelson Mandela, fiz 3. E a primeira vez que eu entrevistei, primeiro surpreendeu-me que cheguei lá e ele já lá estava. O que é uma coisa rara nos políticos, que nunca lá estão. Dos que eu conheço, digo. Nelson Mandela, a primeira coisa que me perguntou foi qual era a coisa mais preciosa que eu tinha na vida. E eu pensei, eu não era pai, não tinha namorada, nem marido, nem mulher, nem nada, não tinha filhos. E pensei assim, deve ser a minha mãe, por aí. Comecei a pensar. E ele disse, não, já pensaste que a coisa mais preciosa que tu tens na vida é o tempo? Que a vida é o quê? É o tempo, não é? Há um relógio que começa a fazer tic-tic-tic quando nós nos autonomizamos da nossa mãe. E depois, quando o tempo chegar ao fim, a nossa vida acabou. E é melhor que a gente faça uso de cada minuto da nossa vida com a magia de arco-íris que ele é. E quem pinta as cores são os outros. Ou somos nós. Quem é que tem o pincel na mão? Somos nós. Somos sempre nós. E há esta coisa deslumbrante que também se pode pedir emprestado ao Nelson Mandela, que é... Vocês já falaram esta coisa extraordinária? Se alguém vier ter convosco e vos der carinho e se preocupar convosco, o que é que essa pessoa acorda em vós? E se vocês desconfiarem, este gajo está a ser querido aqui, está a querer saltar para cima de mim, está a querer qualquer coisa. Nós somos por natureza desconfiados, não é? As prendas nunca vêm solteiras, vêm sempre com um anzol atrás para ir buscar qualquer coisa. Se nós desistirmos, imaginem quem vem ter connosco com carinho, pode facilmente desistir, mas quem é que escolhe persistir? Quem é que escolhe ir buscar? Quem é que escolhe remunerar a luz? Quem é que escolhe insistir em ir buscar o melhor aos outros? São os outros? Ou somos nós? Quem vocês acham? Ficamos a nós ir sempre, e virando o outro, dando-lhe as voltas que tiver que dar até encontrarmos o lado de luz no outro. E esse é um mistério da vida histórica. E foi isso que o Nelson Mandela fez. Ele foi enclausurado por uma cultura que é extraordinária, que é a cultura africana. Eu fui casado com uma africana, uma Fanny Kerk. Fanny Kerk quer dizer da nova igreja, em inglês. É a cultura a que pertence o Rudolf. E é uma cultura extraordinária, porque eles são africanos brancos. Não são europeus em África, são africanos brancos. E o Nelson Mandela percebeu que ninguém podia estar a querer aprisioná-lo e ter aquela reação em relação a ele, a não ser que alguém lhe tivesse feito suficientemente mal para estar desconfiado em relação a ele. E isso era um facto. Isso era um facto. Os africanos sofreram imenso nas mãos dos ingleses naquele país. E o Nelson Mandela deu só o trabalho de ir tentar perceber porque é que os africanos tinham tanto medo dos negros. E foi ter com eles e disse: eu sofri tanto como vós. Nós somos irmãos de sofrimento. E se calhar para termos futuros juntos, temos que nos abraçar no passado. E a única maneira de nós sermos irmãos é voltarmos atrás, olharmos na cara um do outro e dizermos assim: desculpa-me, eu pisei porque tinha medo de ti. E a partir daí nós já podemos andar para a frente juntos. Já nos entendemos, já pedimos desculpa. E não cabe ao outro pedir desculpa primeiro. Eu quero reconciliar-me com ele. Eu, no meu coração. E portanto sou eu que vou estender a mão. Não fica à espera que ele me dê, eu vou lá. E se ele recusar a mão porque tem medo, eu vou seguir e vou-lhe dar volta e vou-lhe dar volta, até ele dar voltado para mim e eu dizer: olha, eu gosto de ti, importas. E isto é uma coisa que funciona, mas funciona mesmo. E se nós dúvidas tivéssemos, olhem para um país que estava à beira de uma guerra civil, mas estava mesmo, vivia lá dentro. E nasceu esta magia. Eu não tenho problema de dizer, eu chorei neste jogo. E ainda hoje, eu fiz a apresentação do Invictus
no Corte Inglês. E eu estava a fazer a apresentação do filme com o anterior primeiro secretário, que era o Angus. E nós estávamos os dois sentados e estavam dois homens, dois maricas, a chorar, a ver um filme. E nós tínhamos duas senhoras ao nosso lado que olhavam para nós a ver um filme e estavam a ver dois gajos de lágrimas pintadas a ver um filme. Porquê? Se vocês forem à internet, veem assim: Why Mandela makes women cry? Porque é que o Mandela faz as mulheres chorar? E faz. Porque as mulheres têm esta coisa extraordinária que é o coração de mãe, que querem bordar amor do mundo. E é por isso que eu, por exemplo, em África aprendi a adorar as sociedades matriarcais. Porque, por exemplo, se vos deixo mais esta coisa, as sociedades matriarcais só vão para a guerra, quem decide são as mulheres, não é o homem. As mulheres é que decidem quando é que se vai para a guerra. E sabem porquê? Porque uma mulher é mãe, namorada, irmã e só vai para a guerra em último caso. Porque vai perder um filho que ama, vai perder um marido que ama, vai perder só e só amor. Por isso pensa muito, muito bem antes de ir para uma guerra. Os homens não. Os homens vão para a guerra por poder. E o poder não tem amor, é órfão. Pensem sempre isto muito bem na vida. Nós devemos reger-nos sempre, sempre e sempre por amor, não é por mais nada. Obrigado, António. Antes de fazer a pergunta ao Sr. Primeiro Secretário, queria só dizer aos queridos alunos o seguinte: os senhores são de uma era onde se pode pintar de várias maneiras, e já aprenderam a pintar de várias maneiras, até por métodos informáticos, mas acreditem que continua a ser possível pintar a pincel. O Sr. Primeiro Secretário queria lhe perguntar como é que está a construção a nível social na África do Sul e que nos contasse a história do hino nacional, que é uma história muito curiosa em termos da construção social. Vou dizer assim se traduzir. I think to answer your first question, I think that Mr. Mandela he wanted to have all the role players in government. So I think the first government, it was a government of national unity, and this included the National Party of former President Edgar de Klerk. So that was how it was sort of the bridge that acted between the old government and the new government to make sure there was of course there was a transition over, and there was some hiccups, but I think they managed to pull it off successfully. Respondendo à primeira pergunta, e era sobre a reconstrução, o Sr. Mandela teve sempre um papel de ponte entre as duas comunidades, porque a sua visão era pôr as pessoas em conjunto. De um lado estava uma comunidade, do outro lado estava de outra comunidade, e para trazer as duas comunidades juntas, ele funcionou como um intermediário, uma ponte entre as duas partes. And then I think in terms of your second question about the compilation of our national anthem, the words for Nkosi Sikeleli, Africa, that was composed by Solomon Klaiki in 1911-12, and the Afrikaans part, that was composed by, the words were written by C.J. Langehoven, and the music was written I think in the 1920s by a pastor, S.J. de Villiers. So they decided to, in order for reconciliation,
to play both national anthems, so that not one group is left out and the other is boosted, but just as a way of reconciliation. O hino da África do Sul reflete exatamente essa visão do Nelson Mandela na reconciliação, porque foi foi buscada a parte da letra de uma parte da comunidade, a música, a outra parte da comunidade, e como vocês podem ver, há várias línguas, portanto, o hino tem esse objetivo, é a união de todas as partes do país, dizendo as partes, é todos os grupos étnicos que fazem parte da população sul-africana, que é formada por vários grupos, várias etnias, que no fundo estão todas focalizadas no sentido que é desenvolvimento do país e ser apenas um país. O hino reflete exatamente isso, é essa reconciliação, essa união. Muito obrigado. António, quer dizer alguma coisa sobre isto? Eu queria só relembrar que tenho o privilégio de ter na vossa mão a dita ponte, que tem a ver com o hino da África do Sul, que é essa possibilidade fantástica que falou também o professor Fernando Pinto, de fazermos das diferenças aquilo que nos une e que é a ponte entre tudo. Eu gostava de pegar nessa palavra e dizer ao António, pode perguntar, até que ponto essa palavra ponte foi muito importante na sociedade e esse diálogo permanente entre o Nelson Mandela e todas as outras sensibilidades, mesmo a nível do próprio partido dele, como isso foi importante ou não para as coisas correrem bem. Para os que viram o filme Mendigos, isso é muito explícito no filme. Para nós que andávamos com ele todos os dias, isso era uma coisa quase um dado adquirido. No dia em que eles fizeram o Governo da Unidade Nacional e que o Nelson Mandela apresentou o Governo da Unidade Nacional, ele tem uma coisa absolutamente extraordinária. É difícil dizer qual é o mais extraordinário. Mas tem uma coisa que a mim, cada vez na vida, me vai sensibilizando mais, é a escala imensa de humildade que ele tem. Isso é uma postura de vida que só as pessoas verdadeiramente sábias é que têm. As pessoas que são verdadeiramente grandes, interiormente grandes, vão se tornando cada vez mais humildes. Vocês vão ver na vossa viagem de vida que quando alguém se mete em bicos dos pés connosco, ainda tem um longo caminho a percorrer. Nós, quanto mais sabemos, mais vemos a dimensão imensa da nossa ignorância. E o Nelson Mandela fez esta coisa extraordinária no dia do governo, da apresentação do Governo da Unidade Nacional. Ele chamou os jornalistas, como sempre fazia. E ele sabia que através dos jornalistas ele chegava à população toda do país. E, portanto, ele exerceu o governo de uma forma completamente transparente. E permitia-nos nós fazermos as perguntas de uma forma cândida e aberta. Para nós era óbvio, quando o vimos sentar-se com os seus antigos carcereiros, que era o National Party, aquilo era um passo de transição que era grande, mas era óbvio, era expectável. O que não era expectável era ele ter escolhido para membros do seu governo as pessoas mais críticas do ANC a ele. Nós conhecíamos bem cada um deles. Por exemplo, eu vou-vos dar um nome que não vos diz nada, claro. Havia um que era o Paul Jordan. O Nelson Mandela, em termos ideológicos, é mais ou menos um social-democrata, para grande espanto de muita gente, mas é o que é. É um social-democrata conservador. E o ANC alberga todas as sensibilidades políticas no nosso espectro político, até o Partido Comunista, bem radical em termos ideológicos. Portanto, a separação de águas entre o Partido Comunista e o dentro do ANC e as restantes ideologias era muito ténue. O Paul Jordan era um marxista stalinista radical e ele passava o tempo a ter grandes problemas de discussões frontais dentro do ANC com o Mandela. E nós, quando vimos o Paul Jordan sentado ao lado dele, ficámos, what?
isto vai ser um governo de bondade encarada todos os dias. E nós perguntámos isso ao Mandela. E ele respondeu-nos realmente era mais barato ao eleitorado eu ter um governo de espelho, de só ter pessoas que concordassem comigo. Só que se a força das minhas convicções não é suficientemente sólida para vencer o teste desta mesa, quer dizer que elas não são suficientemente sólidas. E eu todos os dias vou testá-las aqui nesta mesa de governo. E se elas não valerem a pena, se não sobreviverem ao teste da solidez dos meus maiores críticos, são inúteis para o meu país. É preciso ter muita solidez interior, muita humildade, para no dia a dia escolher ter o confronto de ideias. Obrigado. Mais uma pergunta da plateia, quem quiser. Eu queria perguntar ali ao senhor... Primeiro secretário? Não. Ao António Mateu. Sim. Além do senhor português, que uma vez que Portugal, a África do Sul está em desenvolvimento num lado e já em desenvolvimento no outro, se já alguns países em arredores tentou ajudar a África e se há lá voluntariado para fazer crescer a África do Sul. Eu não sei explicar. António percebeu. A África do Sul é como um povo. Reduzir a África do Sul a uma sociedade homogénea seria como dizer que a Europa é todo um país igual. A África do Sul são muitos países lá dentro, são muitas nações. Eu recordo-vos que o primeiro transplante cardíaco do mundo foi feito na África do Sul, pelo Christian Barnard. E ainda hoje a investigação tecnológica na África do Sul é assombrosa. A África do Sul, em 1994, portanto já andamos estes anos todos para trás, já tinha energia atómica perfeitamente estabilizada com a sua própria tecnologia, não era comprada de fora, eram deles. E, portanto, coexistia naquele país um desenvolvimento do topo do mundo, de primeiro mundo, que nem nós em Portugal temos, de maneira nenhuma. E a maior miserabilismo. Existiam os dois, por força de múltiplas circunstâncias. O que está a acontecer agora na África do Sul é um paradoxo, que é o ANC desde 1994 já construiu mais de 6 milhões de residências para a população pobre, cumprindo uma promessa eleitoral do Nelson Mandela e do ANC. No entanto, o nível de desemprego no país aumentou. O que é que está a acontecer? A África do Sul removeu as fronteiras eletrificadas que tinha com o resto do continente e está a ser literalmente invadida todos os dias por milhares de imigrantes ilegais. Vão ali à procura de um oásis, como se fosse quase o salva-vidas para o naufrágio de muitos daqueles países à volta. Isso não está a preocupar muito a África do Sul no sentido puro. Porquê? É o maior produtor mundial de ouro, é o maior produtor mundial de platina e é o maior produtor mundial de esperança. Que é... Mas cabe-nos a nós ser esta esperança. Eu desafio-vos a isso. Mesmo. Eu estou a escrever agora um livro para adolescentes sobre Nelson Mandela. Foi a provocação maior que me fizeram nesta altura. Eu estava a escrever outro livro e achei que devia fazer isso. Porque os meus 2 pilas são publicá-lo para ali. Universidades, para não sei o quê. E adoro estar aqui convosco. Mesmo. Digo-vos isso do coração. Porque eu acredito que é mesmo em vós que mora a esperança deste país. É mesmo. Vocês estão dentro desta país. Sois vós. António, agora foi uma rasteira também para nós. E é assim, deram-se conta de que o António nos deixou
aqui um belo desafio, e se calhar ajustamos contas de hoje ao ano ou por aí fora, que é para saber os índices de esperança que mantemos ou que crescemos até lá. E isso é muito interessante fazer. E os alunos habitualmente da escola estão habituados a responder a isso. Portanto, daqui a um ano, António, temos contas a ajustar. Está bem? Ora bom, agora queria te perguntar uma coisa. No meio disso tudo, o Nelson Mandela não tem mau feitio? Só coisas boas? Com que eu estava a certa altura a ver um dia. Para quem não... Vocês conhecem todos o Desmond Tutu? Não viram o senhor careca negro que estava lá comigo a certa altura? Se calhar já não se lembra. O Desmond Tutu é outro ser extraordinário, mas extraordinário. Desmond Tutu diz esta coisa, esta pérola sobre o amigo dele, Nelson Mandela, sobre as imperfeições do Nelson Mandela, que é verdade que são. Que é, Nelson Mandela, ao ser tão imperfeito, faz-nos acreditar que nós podemos tornar-nos tão perfeitos como ele. E isto não é algoritmo, é uma ponte para nós. É para nós não desistirmos nas nossas imperfeições. Este livro aqui chama-se Mandela, a construção de um homem, porque é isso mesmo. Nelson Mandela escolheu, ele, como pode cada um de nós, escolheu libertar-se dos seus defeitos dentro da prisão, que é um paradoxo. É uma pessoa que está fechada num espaço e tem tempo para meditar e pensar assim: como é que eu posso ir criticar os outros? Como é que eu me posso sentir mal com os outros se eu sou tão imperfeito? Não é? Eu tenho que começar a olhar para mim primeiro. Well, I'd say the one challenge is basically to show respect. That you have to respect everyone, regardless from where they come from, regardless from their backgrounds. Because everybody has a different story, everybody has a different upbringing. And I'd say that's probably the biggest thing going forward in life, is that you have to respect, you not only have to have self-respect, but you have to respect others. Queria, em jeito de remate disto, dizer o seguinte: somos todos pessoas com sorte. Com sorte. Os alunos desta escola, em primeiro lugar, são sempre as pessoas mais importantes da vida, e que os professores e a direção e o Sr. Presidente da Junta que está aqui põe sempre também à frente daquilo que pensa e daquilo que propomos. E tiveram hoje a oportunidade, no fim desta semana de filosofia, que acaba amanhã, de psicologia, de terem um momento altíssimo, porque falámos de coisas que raramente se fala, mas que são cada vez mais fundamentais de falar-se. O António, que tem o bichinho de ser professor e consegue dizer isto com esta tranquilidade, chamou-nos a atenção para duas coisas que vale a pena, ou três coisas que vale a pena, e que eu sintetizaria desta maneira. Se nós não formos capazes de ajudar o outro a ser quem é, nós nunca poderemos ser nada na vida. Tivemos hoje o privilégio de estar com o Sr. Primeiro Secretário e com o António, que nos deixaram esse desafio. É possível. A esperança mora no coração e isso ninguém nos consegue atormentar. Somos nós que moramos perto do nosso coração. Somos guardiães do nosso coração. Quero que, em nome do António, eu tenho uma enorme dívida, e a escola, e o Fernando Pinto e o Gonçalo temos uma grande dívida com o António. Não lhe demos nada e ele teve a bondade de nos vir trazer isto tudo por causa de vocês. E por isso ele merece uma enorme salva de palmas. Vão partilhar connosco todos. A primeira delas é termos o privilégio de ouvir, e aí vou pedir que se ponham de pé, o tal hino
da África do Sul, que é uma mistura das nossas experiências vivas. Então, nós gostaríamos, a SCTV, de saber como é que era a África antes e depois de Mandela. How was South Africa before and after Mandela? Well, I think before Mr. Mandela became our first democratically elected president, I think our nation was divided and at war with itself. And I think it was not a very nice place to live in because of the discrimination that took place, where one group was dominating another group. And I think when Mr. Mandela was elected, he united the nation. All the laws all the discriminatory laws were scrapped, and a new era began for South Africa. A new era where everyone was reconciled, where Mr. Mandela united the nation together through a sport like rugby, which was previously a discriminatory sport because it didn't allow one group. Basically he united the nation through something like sport. And I think that's probably the best example that we have in history of what one man can do for a country, which is absolutely unique. Vamos só perguntar se chegou a conhecer alguma vez Mandela pessoalmente. Did you ever met Mr. Mandela? So this keeps second question. Unfortunately, I have never had the opportunity to meet Mr. Mandela. I hope I can. It would be a great honor for me to meet Mr. Mandela. Okay, thank you. Okay, muito obrigado. Agora é o começar. Gostei muito. Uma vez que conviveu muitos anos com Mandela e seguiu de perto com o seu trabalho, gostaríamos que nos descrevesse Mandela assim, em 5 palavras, se conseguir. 5 palavras. Amor, esperança, despojamento, humildade, felicidade. África do Sul, antes e depois de Mandela. Antes de Mandela era uma cidade que andava à procura de norte e de um pretexto para se abraçar. E isso fez com que aquele país ficasse à beira de uma guerra civil. E depois de Mandela as pessoas apaixonaram-se umas pelas outras. Descobriram esta coisa extraordinária, é que o amor pelos outros mora dentro de nós. E somos nós que temos que chegar aos outros e não esperar que os outros cheguem a nós. A lição mais importante que tenha tirado da sua convivência com Mandela? Mais importante, foram tantas, mas talvez a mais importante tenha sido que eu nunca conseguirei ser feliz se não trabalhar diretamente para tornar os outros à minha volta felizes. Nós temos vários alunos aqui a aspirar ao jornalismo e agora vou-lhe fazer uma pergunta que não tem diretamente a ver com a Mandela, mas o conselho que daria aos nossos repórteres dessa TV? Que percebam que ser jornalista não é um exercício de projeção pessoal, não é um exercício de umbigo, não deve ser. Nenhum jornalista conseguirá passar da mediania se não fizer esse exercício por amor aos outros. Porque
o papel mais nobre do jornalista é ir buscar o melhor que a sociedade tem e é acordar essa vertigem da sociedade de acreditar em si mesma. E se o jornalismo caminhar no sentido em que está atualmente, ser completamente predatório, não é só a sociedade anónima que perde essa noção de esperança. Os próprios jornalistas perderão a noção do foco da sua própria vida. E como este poema do Invictus nos mostra, nós somos capitães da nossa própria luz e devemos ser nós que devemos dar essa definição à nossa vida, no nosso dia-a-dia, em tudo o que fazemos, desde que acordamos até que adormecemos. E se nós semearmos amor à nossa volta, ele volta sempre para nós. Pronto, muitíssimo obrigado.